Olá, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso Bíblia, papel e caneta. Como é que está seu coração para receber aquilo que Deus tem para entregar para você hoje? Está com sede de aprender a palavra? Está com o coração queimando para ser cheio de Deus? A palavra do Senhor hoje vai falar muito ao nosso coração, ok? Aniversário do Bíblia, papel e caneta. E de segunda a sexta nós estamos entrando aqui no meu Instagram para estar liberando uma palavra para o coração de vocês. Vamos lá? Aproveita você que está chegando agora. Eu entrei um pouquinho mais cedo, o pessoal vai começar a entrar mesmo 11 horas. Já clica nesse aviãozinho que está aqui, ó. Compartilha com alguém que precisa ouvir a palavra agora. Compartilha com alguém que precisa ser cheio de Deus. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer essa live crescer. Alcançar muita gente hoje. Vamos embora? Vamos para a Bíblia. Segundo Samuel. O texto hoje é 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler o verso de número 1. Ok? 2 Samuel, capítulo 6. Eu vou ler do 1 ao 11 com os senhores. Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil, e levantando-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá, para levarem ali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. E levando a casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como com harpas, com saltérios, tamboris, com pandeiros, com símbolos. Chegando a era de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e teve a mão nela, porque os deixaram pender, deixaram tropeçar. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? O 11. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Ok? Acabei de ler aqui 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 em diante. Bom, vamos lá. Aqui representa
um dos primeiros passos que Davi teve no seu reinado. Após Saul, Davi ele vai assumir o reinado em Israel. Ok? Quando Davi ele assume o reinado de Israel, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é trazer a arca de volta para Jerusalém. Porque quando Saul ele foi rei, quando Saul foi rei em Israel, Saul não se importou com a arca. De modo que a arca ela ficou 20 anos na casa de Abinadab, porque Saul não se importou com ela. Ok? Então, quando Saul morre, Davi assume o reinado. Davi tem o interesse de trazer a arca para dentro da cidade. Por que ele quer trazer a arca para dentro da sua cidade? Porque Davi se importa com a arca. A arca simboliza o quê? Só para ficar bem explicado isso aqui, tá? Então, a arca, ela simboliza a presença de Deus. Beleza? Como Davi se importa com a presença de Deus, ele vai trazer a arca para dentro da cidade. E o que vai acontecer na ocasião é um imprevisto que Davi vai passar no meio do caminho, porque Davi não contava com isso. Davi pede conselho aos capitães para saber se era a direção de trazer a arca. Ele tem o interesse de trazer a arca. Então, ele vai tirar a arca da casa de Abinadab. Uzá e Aiô são filhos de Abinadab, que vão guiar a arca até a cidade de Davi. Ok? E o que vai acontecer? Bom, levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, diante da arca, obviamente que quando Davi começa a levar a arca, ele se alegra, porque ele era alguém que valorizava a presença de Deus. Só que no meio do caminho, conforme vai levando a arca, chegando próximo à eira de Nacon, a arca vai tropeçar, porque Uzá e Aiô, esses dois personagens aqui, eles vão colocar a arca em uma carroça. Ainda que a Bíblia chama aqui de carro novo, isso aqui é uma carroça. Possivelmente Uzá estava na frente, Aiô atrás, a arca no meio. Ok? Então era uma carroça que está puxando a arca. Os bois estão na frente dessa carroça. Só que o 6 diz que os bois tropeçaram. Os bois deixavam a pender. Ou seja, eles tropeçaram. Quando a Arca da Aliança começou então a cair, porque os bois tropeçaram, a arca está caindo, o que Uzá vai fazer? Ele coloca a mão para a arca não cair. Tipo para endireitar a arca, para que a arca não caísse da carroça. Então a intenção de Uzá é uma intenção boa. Por isso que não é tão fácil a interpretação.
eu tenho que prestar muita atenção para entender o que está acontecendo nesse contexto, porque a intenção de Uzá é uma intenção boa. Ele coloca a mão na arca porque os bois tropeçaram, e Uzá não quer que a arca da aliança caia, então ele coloca a mão. Só que quando ele coloca a mão, vai acontecer algo aqui inesperado. A ira do Senhor se acende e o Senhor mata Uzá. Aí a própria Bíblia se explica dizendo que ele agiu com imprudência. Deus feriu ali por esta imprudência. Então a gente tem que estudar por que a interpretação de Deus aqui foi imprudência, se a intenção de Uzá foi boa. Conforme a gente vai estudando o texto, você vai entender por que Deus interpretou como imprudência. Vamos lá. Uzá morreu. Davi se entristece, obviamente, porque ele estava feliz, carregando a arca. Uzá estava na história, alegre, levando a arca da aliança, preparando para a cidade de Davi. De repente o boi tropeça, Uzá tenta ajudar, e o que acontece? Deus mata Uzá. Davi então é tomado por um sentimento de temor, triste porque Uzá morreu, coloca um nome em referência àquele local, a Uzá, e ao mesmo tempo Davi é tomado de temor, e temeu Davi ao Senhor naquele dia. Por quê? Por causa da morte de Uzá. Preste atenção nos detalhes, porque os detalhes vão explicar o que Deus está interpretando como imprudência. Ok? O que Davi faz então? Então Davi resolve não mais levar a arca para dentro da cidade. E naquele dia, Davi faz a arca chegar à casa de Obed-edom. A arca vai ficar na casa de Obed-edom por 3 meses e vai abençoar Obed-edom e toda a sua casa. Então, a arca na casa de Obed-edom vai ser o teste que Davi vai ter e o tempo que Davi vai ter para retirar a arca daqui e levar de novo para a cidade. Então Davi vai deixar na casa de Obed-edom para ver o que aconteceria com Obed-edom. Só que durante 3 meses vai abençoar toda a casa de Obed-edom. E durante esses 3 meses que a arca está na casa de Obed-edom, Davi então ele vai analisar o ocorrido da situação, Espera aí que... Vamos lá. Davi vai analisar o ocorrido da situação e depois em diante, no contexto, Davi vai voltar a fazer da maneira tradicional que foi instituído lá na lei de Levítico. Ok? Beleza? Aí Davi vai conseguir então pegar a arca, a arca da casa de Obed-edom, e vai conseguir levar a arca para dentro da sua cidade. Alguns detalhes para você entender. Primeiro ponto, a arca da aliança era levada nos ombros de levitas ou sacerdotes, e não em carroça nova. Segundo ponto, a carroça que Davi estava levando é porque Davi estava seguindo o mesmo exemplo que os filisteus. Quando a arca foi colocada dentro do templo de Dagon, e Deus mandou lá uma praga, né, para dentro dos filisteus, e eles tiveram que devolver a arca. Como é que os filisteus devolveram a arca da aliança para Israel? Depois que eles roubaram naquela guerra, vocês lembram? Eles devolveram a arca também em um carro novo, em uma carroça. Então Davi, na verdade, estava fazendo o que ele viu os filisteus fazerem lá atrás. Só que Davi conhecia a palavra, sabia da instituição da lei de Moisés.
E na lei de Moisés, só quem levava a arca era levita e sacerdote nos ombros. Quando não era feito dessa forma, tinha todo um sacrifício, uma liturgia. Por quê? Porque a arca simbolizava a presença de Deus. E simboliza a presença de Deus, tem que ter temor, reverência, respeito. Tanto é que você vai ver depois Davi mudando a forma como ia levar a arca. Aqui, ó. Tá no mesmo texto, ó. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros. Ok? Então, Davi então entendeu. Então, peraí, eu não estou levando qualquer coisa, eu estou levando a presença de Deus. Tem que ter temor. Então, cada 6 passos, o que Davi fez? Começou então a oferecer sacrifícios e louvores e adoração a Deus. Aí ele consegue levar a arca para dentro da cidade de Davi. Então todo esse imprevisto que aconteceu, que Deus chamou de imprudência, aqui Deus chamou de imprudência, foi por conta da falta de temor e reverência, e que Deus também queria colocar no lugar esse princípio de temor no coração de Israel. Ok? Agora vamos destacar aqui alguns pontos do texto. Quem está comigo, diga um glória a Deus aí. Já vai mandando essa live para mais gente. Clica nesse aviãozinho aí. Vamos aumentar essa live para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Bora, meu povo. Lembrando que amanhã é o último dia, tá? Do Bíblia, Papel e Caneta. Amanhã será o nosso último dia. Vamos lá. Eu não tenho como, nem tenho tempo suficiente para em toda a live eu explicar para os senhores a maneira como se deve interpretar a Bíblia, né? Mas cada vez que vocês assistirem lives como essa, vocês vão aprender, tá? Que eu vou sempre soltando uma dica ou outra. Bom, quando você pega um texto que está dentro do Antigo Testamento, especificamente textos como 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, são textos que você precisa analisar outros contextos que vão falar da mesma narrativa. Ok? Vão falar da mesma narrativa. Então, por exemplo, 1 Crônicas 13, 1 é a mesma narrativa. E isso ajuda você a ter uma interpretação mais correta. Da mesma forma como quando você for interpretar os evangelhos, você tem que ler Mateus, Marcos, Lucas, João, porque são narrativas que vão agregar o conhecimento e ajudar na interpretação. Dito isso, esse mesmo texto está dentro da narrativa de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. E olha como é importante a gente procurar outros textos. O capítulo 6 do verso 1 de 2 Samuel diz: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta nos querubins. Então, 2 Samuel, ele não dá o detalhe aqui para a gente. Ele não dá o detalhe aqui para a gente do que 1 Crônicas 13, 1 dá. 2 Samuel, ele não dá um detalhe de Davi ter consultado aqui outras pessoas para tirar a arca. Mas olha o que diz lá em 2 Crônicas. Deixa eu colocar a caneta aqui para não perder o nosso texto. Vamos lá. Olha o que diz aqui. 1 Crônicas, tá? 1 Crônicas
13:1. Olha o que diz aqui, ó. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parecer e que vem do Senhor nosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos de toda a terra, e sacerdotes e levitas com as cidades. Então aqui ele está pedindo um conselho Então aqui Davi está pedindo um conselho para saber se é direção. Ele tá pedindo um conselho aos capitães aqui, né? Para saber se é direção de Deus ele levar a arca para dentro da cidade dele, cidade de Davi. Só que em 2 Samuel não conta para nós essa narrativa. Já 1 Crônicas 13:1 conta. Por isso a importância de estudar os dois textos que têm a mesma narrativa. É o mesmo texto. O que Davi faz? Davi, ele procura um conselho com os capitães. Para saber se era aquele momento, a hora, o dia, o tempo para levar a arca. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe aqui. O detalhe é que antes de consultar os homens, você precisa consultar a Deus. No meio do caminho, Uzá morre. Era vontade de Deus Uzá morrer? Só que a grande questão é que muitas das vezes nós tomamos decisões na nossa vida sem direcionamento. E o direcionamento nos ensina quando fazer, como fazer, a maneira que tem que ser feito. Então, antes de você consultar capitão, quem sabe, quem tem, quem entende, consulte a Deus. Quem tem que direcionar a sua vida é Deus. Quem tem que mostrar para você o caminho é Deus. Quem tem que revelar o que tem que ser feito é Deus. O problema é que Davi, ele quer consultar os capitães primeiro e não consultar a Deus. Aí depois, lá na frente, a gente passa por imprevistos e pergunta: por que, Senhor? O que aconteceu, meu Deus? Eu não queria passar por isso. Você não pediu confirmação a Deus, você não pediu direção de Deus, você não consultou a Deus,
Olha que Davi era um homem que por muitas das vezes na história, antes dele assumir posicionamentos na guerra, ele consultava ao Senhor. Mas aqui, nos primeiros passos de governo dele, ele não consulta. Ele vai nos capitães. Talvez fosse melhor ir no profeta primeiro e não nos capitães. Talvez fosse melhor ouvir quem tem de Deus para trazer para nós. E não ouvir quem tem sangue nas mãos. Então, antes de consultar os homens, consulte a Deus. Para que depois lá na frente você não se frustre. Não se arrependa. Não venha se ferir. Não venha se machucar. Entendeu isso ou não? Vamos lá que a gente só está começando. Quem ama a Bíblia, fica comigo. Você vai aprender muito da palavra aqui hoje. Vamos lá. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Então a casa estava onde? A arca estava onde? A arca estava na casa de Abinadab. Assim que Davi assume o reinado, Davi quer tirar a arca da casa de Abinadab e levar a arca para sua cidade. Quanto tempo eu disse que a arca ficou na casa de Abinadab? Quem lembra? Quantos anos eu disse que a arca ficou na casa de Abinadab? A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Alguém falou 3 meses. Não, ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Na casa de Abinadab, ela ficou desde a época que os filisteus roubaram a arca da aliança, lembra? Roubaram a arca da aliança, porque venceram aquele confronto contra Israel. Pegaram a arca, colocaram ela no templo de Dagon. Vocês lembram dessa historinha? Aí Dagon caiu de cabeça prostrado na arca. Caiu sem a palma da mão, sem a cabeça. Lembra que a estátua de Dagon caiu prostrada diante da arca da aliança? Isso aqui estão falando, isso aí justamente estão falando aqui na live. Aí Deus mandou uma praga sobre os filisteus, né? Mandou hemorroida para o povo. Aí para eles se livrarem dessas doenças, né? Eles devolveram a arca da aliança para Israel em uma carroça, em um carro novo. Daquele texto, daquele episódio ali, a arca foi para a casa de Abinadab e ficou 20 anos ali. Olha que detalhe interessante que está implícito no texto e quase ninguém prega.
Porque quando Saul assumiu o reinado, Saul não se preocupou com a arca. Então a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, porque Saul não se importava com ela. O que a arca representava? A presença de Deus. Saul nunca se preocupou em tirar a arca da casa de Abinadab. Davi, no primeiro passo dele como rei, ele quis tirar a arca. Pergunte para mim, por quê? Por que Davi, no primeiro passo como rei, ele quis tirar a arca da casa de Abinadab, e Saul, durante 20 anos, nunca tocou na arca da aliança e nem quis levá-la de volta para Israel, para o centro da cidade? Pergunta para mim por quê? Por que o primeiro passo de Davi é trazer a arca? Enquanto Saul, que foi rei, 20 anos nunca se preocupou em trazer a arca para dentro da cidade. Porque Saul sempre foi carnal. Porque pessoas carnais não se preocupam com coisas espirituais. Carnal não se preocupa com aquilo que é do espírito. Carnal perde tempo com aquilo que é carnal. Carnal resolve problema na carne. Carnal vive na carne. Carnal sempre caminha na carne. Espiritual resolve no espírito. Espiritual tem discernimento de agir pelo espírito. Carnal fala na carne, caminha na carne, se posiciona na carne, direciona a vida na carne. Espiritual caminha pelo espírito. Saul é carnal, decisões carnais, caminha na carne, direção na carne. Davi é espiritual, então traz a arca da aliança para dentro da cidade. Por quê? Porque Davi se importa com a presença de Deus. Entendeu isso? Davi se importa com a presença de Deus.
Pessoas carnais não se preocupam com coisas espirituais. Vamos para o texto. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Preste atenção nisso aqui. Puseram a arca de Deus em um carro novo. Vou marcar aqui tudo, peraí. Puseram a arca de Deus em um carro novo. Observe aqui o detalhe, por quê? O texto está mostrando para nós que a arca foi colocada em um carro novo. Mas se você ler a lei de Levítico, a instituição ali da lei, você vai ver que a arca ela tinha que ser levada por levitas e sacerdotes nos ombros. A arca era levada nos ombros. Então, quem deveria levar a arca eram levitas e sacerdotes. E o que eles estão fazendo? Eles estão usando aqui, ó, esse carro novo. É um método novo que Deus não aprovou para levar a arca. Então eles estão fazendo um método que é contrário à instituição de Levítico. Eles estão praticando um método contrário à instituição da lei para levar a presença. Só que em nenhum momento Deus mandou levar a arca em Levítico em carroça ou em carro novo. Não. O método é o mesmo. Qual era o método? Nos ombros do sacerdote, nos ombros do levita.
Não existe método novo para trazer a presença de Deus ao povo. O método continua sendo o mesmo: renúncia e santidade. Ah, porque eu vou fazer um negócio diferente, porque eu vou fazer um negócio, eu vou atualizar isso. Não, o método continua sendo o mesmo. Ah, mas eu preciso fazer um negócio diferente, hoje as igrejas estão fazendo isso. Não, a igreja não tem que fazer o que é novo, a igreja tem que fazer o que está escrito. Não existe método novo para trazer a presença. Continua sendo renúncia e santidade. O método ainda é temer a Deus. O método ainda é fazer as coisas em santidade. O método é fazer conforme o padrão que a palavra já determinou. Não tem padrão novo, não tem visão nova, não tem estratégia nova. Continua sendo o mesmo. É só meditar na palavra, que a palavra nos impulsiona a viver aquilo que é santo e não aquilo que o mundo quer nos ensinar. O método continua sendo o mesmo. Tem que trazer método novo. É por isso que é uma geração de pessoas emocionadas e não uma geração de pessoas transformadas. É por isso que é muito pulo e pouca mudança. É muito grito e pouca transformação. É muito barulho e poucos valores. Uma geração de aparência que perdeu a essência. Uma geração de performance que perdeu a raiz. Não existe método novo para trazer a presença. Continua sendo o mesmo método, o caminho da renúncia e o caminho da santidade. Igrejas cheias de pessoas vazias, porque está usando muito método novo, quando na verdade o método continua sendo o mesmo. Não importa se o método antigo não agrada a essa geração pós-moderna. Não importa se o método antigo é um método que não atrai a multidão. Eu não tenho que me mover pela multidão. Eu tenho que me mover pelo princípio. Então não é método novo. É o mesmo que já está escrito há muito tempo, está tudo lá. É só ler e consultar. Davi não parou para observar isso. O que adianta levar a arca num carro novo, mas com o método errado? Agora tem um detalhe que é importante ter conhecimento para você entender. Essa expressão aqui, carro novo, é uma expressão que Davi, ele está fazendo, é uma expressão que mostra Davi fazendo a mesma coisa que os filisteus fizeram quando devolveram a Arca da Aliança para Israel. Ok? Lembra que eu contei a história para os senhores que quando Israel perdeu a batalha para os filisteus, eles roubaram a Arca da Aliança, levaram para dentro do templo de Dagon. Quem conhece a história sabe que quando foi de madrugada, Dagon caiu prostrado diante da Arca da Aliança, sem cabeça, sem as mãos. Deus mandou lá uma praga para os filisteus, um monte de hemorroida. Aí eles tiveram que devolver a Arca da Aliança com ouro, com um monte de coisa.
devolveram a arca para os israelitas em um carro novo. Os filisteus devolveram a arca em um carro novo. Então o que Davi está fazendo? Davi, ele não está seguindo o padrão que está escrito em Levítico. Davi está seguindo o exemplo que os filisteus usaram para devolver a arca da aliança. Então, Davi está fazendo a mesma coisa que os filisteus fizeram. Quando eles devolveram a arca da aliança, eles devolveram em um carro novo. Pulei uma palavra aqui. Eu pulei uma palavra, mas vocês vão entender. Pulei uma palavra aqui, mas vocês vão entender. Não adianta ser cristão e agir igual ímpio. Davi estava fazendo a mesma coisa que os filisteus. Deus não quer que você faça a mesma coisa que o mundo. O que adianta ser cristão e fazer igual ímpio? Ser cristão e ter hábitos de ímpio. Ser cristão e ter práticas de ímpio. Ser cristão e ter o comportamento do mundo. Ser cristão e fazer a mesma coisa que o mundo. A igreja não tem que fazer como o mundo, a igreja não tem que agir como o mundo, a igreja não tem que viver como o mundo. A igreja precisa ser diferente. Nós não temos que copiar aquilo que é do mundo para fazer na igreja. A gente não tem que imitar o mundo para a igreja. A gente não tem que copiar um mundo para trazer jovem para a igreja, copiar um mundo para os adolescentes ficarem na igreja. Não, não. O evangelho por si só transforma. Então o problema é que tem gente que é cristão, mas está agindo igual ímpio. É cristão, mas tem comportamento de ímpio. É cristão, mas fala igual ímpio, vive igual ímpio, atitude de ímpio. Não adianta ser cristão e ter um comportamento de ímpio. Suas atitudes precisam ser cristãs, espirituais. Se você segue a Cristo, porque cristão vem de Cristo, cristianismo vem de Cristo, seu comportamento tem que ser igual ao de Cristo, e não igual ao dos filisteus. Então você não tem que copiar um mundo para dentro da igreja. Você não tem que fazer o que o mundo faz dentro da igreja. Você não tem que agir com as atitudes do mundo. Você precisa ser diferente. Não adianta ser cristão e ter atitudes de ímpio, comportamento de ímpio. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa
de Abinadab, que estava em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. O que eles faziam? O que Uzá e Aiô está fazendo? Eles estão guiando o carro novo. Só que Deus mandou transportar a Arca da Aliança dessa maneira. Deus desceu na terra dando essa direção. Se Deus tivesse falado, você acha que Uzá morreria? Uzá e Aiô estão guiando o carro novo, mas guiando o quê? Guiando sem direção de Deus. Deus não mandou.
Não tome decisões sem direção de Deus. Não faça coisas que Deus não mandou fazer. Não haja quando Deus não mandou agir. Uzai e Aiô estão carregando a carroça, mas Deus não mandou carregar a arca em cima de uma carroça, de um carro novo. Porque levitas devem levar a arca nos ombros. Ombro fala de responsabilidade. Ombro fala de temor. Levita não pode ser menino. Levita não pode ser infantil. Levita não pode fazer nada de qualquer maneira. Tocar de qualquer maneira, cantar de qualquer maneira, pregar de qualquer maneira. Levita é uma autoridade espiritual que tem que se comportar com a postura do seu ofício. É por isso que as arcas estão caindo e os bois tropeçam. Porque tem muita gente levando a presença de qualquer maneira. É por isso que os bois estão tropeçando e a arca está caindo. Porque tem levita que ainda não entendeu a sua função, a sua responsabilidade, sua chamada. Não sabe o peso que Deus colocou sobre ele. Não sabe o peso que Deus colocou sobre ele. São nos ombros. Para sentir a responsabilidade, é pesado. É referência. Está carregando a presença, tem que ter temor. Tem que ter vida com Deus. Tem que ter comportamento. Tem que ser simples, humilde. Não pode ter arrogância, soberba, prepotência. Eu estou falando de princípios. Então quem cuida da área do louvor, da música, tem que ter princípios. Quem carrega a presença tem que ter princípios. E levando a arca na casa de Abinedade, que está em Geba, com a arca de Deus. Aiô ia adiante. E Davi e toda a casa de Jael alegraram-se.
É impossível carregar a presença e não se alegrar. É impossível carregar a presença e não sentir alegria. É impossível carregar a presença e não ter gozo no teu espírito. É impossível carregar a presença e não ter a paz de Cristo. Quem carrega a presença tem alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que Davi salta, é por isso que Davi pula, porque tem alegria ao transportar a presença, tem alegria em carregar a presença. Quem carrega a presença tem alegria, quem carrega a presença transborda. E chegando à era de Nacon, aqui é o ápice da lição do texto, tá? E chegando à era de Nacon, estendeu-os a mão, a arca de Deus. Teve a mão nela, porque os bois deixavam a tropeçar. Por que a arca estava caindo? A arca está caindo porque quem tem que carregar a arca são os sacerdotes e não os bois. A arca está caindo porque quem deveria segurar era o sacerdote e não o boi.
A arca estava caindo porque quem deveria carregar a arca era o sacerdote e não o boi. E quantos bois que existem na igreja carregando a arca no lugar do sacerdote? Quantos bois que existem na igreja carregando a arca no lugar do sacerdote? Tira um print disso, pelo amor de Deus, e me marca. Boi não tem temor. Boi não tem compromisso com Deus. Boi não tem vida com Deus. Boi não ora. Boi não lê Bíblia. Por isso que a arca está caindo. Porque quem deveria carregar a arca era sacerdote, não boi. Quantos bois que existem na igreja carregando a arca no lugar do sacerdote. Boi não tem temor. Boi não tem compromisso com Deus. Boi não tem vida com Deus. Boi não tem vida de oração. Boi não leva as coisas de Deus a sério. É uma geração que não sabe o que é levar a presença de Deus. É uma geração que não sabe o que é ter vida com Deus. É uma geração que não sabe o que é ter relacionamento com Deus. A arca é presença. Não se coloca a presença na mão de gente que não sabe o que é andar com Deus. Não se coloca a presença na mão de gente que não sabe o que é ter compromisso com Deus. Aí quando coloca, tropeça, cai. Porque não sabe o peso disso aqui, de carregar isso aqui. Não sabe o peso de carregar isso aqui. Não sabe o peso de levar a presença. Então, os que estão escandalizando o evangelho são os bois. Os que estão sem temor, gerando as palhaçadas no meio da igreja, são os bois.
que não sabe o que é presença, não tem compromisso, não tem relacionamento com Deus, não tem vida no altar. São os bois que saem da igreja e vai para o motel, que canta na igreja e xinga palavrão em casa. São os bois que canta na igreja e enche o celular de música do mundo, que prega no púlpito e se prostitui lá fora, que toca na igreja e toca no mundo, que marcha na igreja e samba no pagode lá fora. São os bois. Por quê? Porque não sabe o peso de levar isso aqui. Não sabe. Não sabe o peso, não sabe a responsabilidade de carregar isso aqui. Não sabe. São os bois. Boi. Que não sabe o que é presença. Não valoriza, não anda como sacerdote, não caminha como sacerdote, não se comporta como sacerdote, não tem veste de sacerdote, não tem atitude de sacerdote, anda como um boi. Anda como um boi. Meu Deus, é muito forte isso aqui, Jesus. Se tu não falar em línguas, meu filho, se converte aí. O negócio está forte aqui, hein? Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Tem muita gente que é boa aí na igreja, fazendo aquilo que era para sacerdote fazer. Eita glória. O que vai acontecer? Vai acontecer que Deus vai se irar, meu amigo. Então a ira do Senhor se acendeu. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e morreu ali, junto à arca de Deus. O que aconteceu foi isso. O que aconteceu foi isso. A ira de Deus se acendeu. A ira de Deus se acendeu. Porque quem deveria levar a arca era o sacerdote, não a carroça. O que aconteceu? A ira de Deus se acendeu. Por quê? Por que a ira de Deus se acende? Porque não adianta fazer o certo com o método errado. Não adianta fazer o certo com o método errado. Não adianta fazer o certo com o método errado.
De boa intenção, o inferno está cheio. Vou repetir. De boa intenção, o inferno está cheio. Porque não adianta fazer o certo com o método errado. Faça o certo da maneira certa. Não adianta você querer fazer o que é certo, mas usando os métodos errados. Ah, para chegar aqui eu tenho que pegar um atalho, vai dar lá da mesma forma. Método errado. Não adianta você fazer o certo, mas estar com o seu método errado. Não adianta você estar no local certo, mas com a intenção errada. Não adianta você ir para a igreja, mas só pensar em namorado. Igreja não é lugar para isso, é lugar de adorar o Senhor. Não adianta você ir para a igreja e só pensar em vender um produto para bater sua meta. Igreja não é lugar para isso. Igreja é lugar de oração. Não adianta fazer o certo com o método errado. Aí eu ganho dinheiro, eu trabalho, isso é o meu dinheiro. Mas qual é o fundo desse dinheiro? É vício? São jogos? É prostituição? É corrupção? Não adianta fazer o certo com o método errado. Começa certo, continua certo, termina certo. Por que Deus não recebeu a oferta de Saul? Porque Saul queria entregar a oferta, mas não queria obedecer. E Deus falou o quê? Vai matar os inimigos e não vai levar nada deles. Mata e deixa tudo lá. Saul matou e levou os animais para entregar como oferta para Deus. Ah, Deus rejeitou. Por quê? Porque não adianta fazer o certo com o método errado. Por isso que Deus falou aquele versículo: mais vale obedecer do que sacrificar. O que adianta querer fazer sacrifício para Deus se não tem obediência? Porque não adianta fazer o certo com o método errado. Eu estava dentro do culto, dormindo em cima de uma janela, de repente caiu e morreu. Ele está no local certo, mas com a atitude errada. O local certo que é ambiente de culto, a atitude errada, dormindo espiritualmente para as coisas espirituais. Porque não adianta fazer o certo com atitudes erradas. Quem está recebendo, dá um glória a Deus aí. Estamos caminhando para o final já, hein? Ah, essa interpretação aqui é do céu. É difícil você tem que refletir muito para entender essa reflexão aqui. Mas o Senhor é aquele que revela a palavra, não é verdade? Olha isso aqui. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa, por que Deus matou Uzá? Poxa, Uzá, a princípio ele teve uma boa intenção. Qual era a boa intenção? Ele queria proteger a arca, para que a arca não caísse no chão. A intenção foi boa, mas eu já te expliquei que o método foi errado. Para comprovar para vocês o que Deus falou, que a atitude dele foi uma atitude de imprudência. Deus feriu ali por esta imprudência. Então eu vim secando para vocês o versículo, para vocês entenderem aonde foi a imprudência de Uzá. E de Davi também, que está de frente para essa situação, que não deveria ter deixado isso acontecer, porque Davi é o rei. Então Davi era para ter mandado o sacerdote a colocar a arca no ombro, a cada 6 passos entregar a oferta, sacrifício, fazer igual a instituição de Levítico. Mas o que aconteceu? Davi não fez. Colocou a arca em carros novos.
Os bois tropeçam, Uzá, para proteger a arca, coloca a mão, e o que acontece? A ira do Senhor se acende e Deus mata Uzá. Quando Davi olha aquela situação, ele fica assustado. Se entristeceu, se contristou, porque o Senhor havia matado Uzá. E ao mesmo tempo que ele é tomado pelo sentimento de tristeza, ele é tomado por esse sentimento aqui. Sentimento de temor. E temeu Davi ao Senhor naquele dia. Por que Davi temeu? Porque Deus matou Uzá. Foi a morte de Uzá que fez Davi mudar a rota dele. Quando Uzá morreu, Davi, peraí, eu vou pegar a arca, vou deixar na casa de Obed-edom, vou refletir para ver o que eu vou fazer. Depois de alguns meses, Davi tem depois da reflexão, Davi entende. Entendi, então tem que oferecer sacrifício para entregar a arca, né? Aí depois que Davi foi pegar a arca de novo para levar para a cidade, olha o que Davi fez. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros. Então Davi entendeu, peraí, eu não posso levar a arca de qualquer maneira. Então a cada 6 passos agora eu ofereço sacrifício e boi. Aí Davi consegue levar a arca para a cidade de Davi. A cidade de Davi. Com esse método que já está na instituição da lei. A maneira como transportar a arca da aliança. Oferecendo ofertas, sacrifícios. Só que Uzá teve que morrer para que Davi recalculasse o seu GPS. Eu vou repetir isso. Uzá teve que morrer para que Davi recalculasse a sua rota. Porque quando Uzá morre, Davi teme. A morte de Uzá gera temor em Davi. A morte de Uzá gera temor em Davi. A morte de Uzá gera temor em Davi.
Às vezes a morte de um, Deus usa para despertar os outros. Foi necessário usar morrer para que Davi mudasse a rota. Foi necessário usar morrer para que Davi tivesse temor. Foi necessário usar morrer para que Davi refizesse o método. Não espere Deus levar alguém que você ama para que você acorde. Não espere que Deus leve alguém que você ama para que você passe por um despertamento. Não espere que Deus toque em alguém para que acorde você. É a morte de um que faz Deus gerar temor em todos. É a morte de um que faz Deus acordar a todos. Que ninguém da sua casa se perca para que você encontre a necessidade de orar. Que ninguém na sua casa se perca para que você encontre a necessidade de ler a Bíblia e buscar. Acorda agora, aproveita agora, refaz o método, refaz a forma. Está vivo, respirando, está de pé. Porque às vezes a morte de um, Deus usa para despertar os outros. E não espere Deus levar alguém para você acordar. E para fechar, amanhã tem Bíblia, Papel e Caneta às 11 horas da noite. Vai ser o último, tá? O último vai ser amanhã. Imperdível. E para fechar, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom. A arca ficou somente por 3 meses. Na casa de Obed-edom. A arca ficou somente 3 meses na casa de Obed-edom. A arca só ficou 3 meses. Alguém me diz o que a arca da aliança representava? Escrevam para mim o que a arca representava. O que a arca da aliança representava? Isso, a presença de Deus. Então a presença que fica 3 meses na casa de Obed-edom. Só que
Deus não quer só ficar em você. Deus quer morar em você. Deus não quer ficar 3 meses e sair depois. Não é o momento. Deus quer permanecer na sua vida. 3 meses é muito pouco para Deus. Ele quer a eternidade. Ele quer te levar para o céu. Ele quer te levar para a glória. Deus tem coisas grandes e poderosas na sua vida. Deus não quer ficar. Ele quer morar em você. 3 meses é muito pouco. Deus tem eternidade para você. Bíblia, papel e caneta. Quem ficou comigo até essa hora, dá um glória a Deus aí. Te aguardo aqui amanhã, às 11 horas da noite, no último episódio do nosso aniversário do Bíblia, papel e caneta. Tem um monte de gente perguntando, a live não vai ficar salva. Meu Deus, fiquei tranquilo, vou deixar a live salva. Depois as mensagens vão para o YouTube. Tem gente falando, pastor, tô sentindo sua falta. No Instagram, vai para o canal do YouTube. O YouTube lá sempre tem mensagens novas, tá? Procura lá no meu canal, pr.rodrigosantana com 2 N's. E vocês vão ver na playlist lá, deve ter mais de 100 mensagens minhas. Talvez um dos pedidos que vocês fizeram aqui, eu vi gente falando, pregação da mulher cananeia, pregação de tal texto da mulher adulta. Tá tudo lá no Bíblia, papel e caneta. Tem mais de 100 vídeos lá. Assistam. Vocês vão ser tremendamente abençoados. Tá bom? E essa maratona também, ela vai lá pro nosso canal no YouTube. Deus abençoe. Até amanhã, meu povo. Aproveita, né? Vocês ficaram comigo aqui até o final nessa hora. Já compartilha com alguém. Clica no aviãozinho. Compartilha com alguém para essa pessoa assistir depois. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Bom final de semana. Até amanhã. Te aguardo aqui às 11 horas da noite. Coloca teu celular para despertar, para você não esquecer. Às 23 horas, estou entrando para liberar uma palavra para sua vida. Deus te abençoe. Paz.